Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Hoje, dia 19 de novembro do ano de 2025. Na sequência, vamos agora na live do juiz Oscar Aníbal Chapan no Facebook. Vamos lá. Estamos aqui, vocês estão vendo a tela, ok? Tem aqui a mensagem, depois eu falo, certo? Vamos lá. Muito bom dia, quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, horário 7 horas da manhã, 6 minutos. Quarta-feira, 19 de novembro de 2025, horário 7 horas da manhã, 6 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos na justiça arbitral, na investigação do sistema financeiro global. A intervenção ao sistema financeiro global através da lei IEPA, através da artigo 301, monitoramento de todas as contas mundiais, estabelece que o capital fornecido pelas operações do Tesouro da República Federativa do Brasil através da aparelhagem do Ministério da Fazenda e da falta de orientação logística de outorgas do mercado financeiro brasileiro, estabeleceram fintechs, estabeleceram contas na internet como se bancos fossem, e estes operacionalizando através da magnitude da dívida interna. O Brasil mensalmente tem que pagar a dívida interna de 700 bilhões. 700 bilhões. Todo mês o Brasil tem que pagar a dívida interna de 700 bilhões. Ele não possuindo essa capacidade financeira, ele alavanca, ele paga um mês, aí ele alavanca, ele pega crédito. Ele pega 700 bilhões no mercado mundial, global. Então, ele paga um mês 700 bilhões da dívida interna e ele alavanca esse dinheiro. E como é que ele estabelece a procedência de ter dinheiro para poder
alavancar um crédito de 700 bilhões, que é o pagamento da dívida interna. Ele coloca o tesouro. Então o default do Brasil já está em 8 trilhões, caracterizado contabilmente, mas pelos juros já está em 10 trilhões. 10 trilhões que nunca foram pagos à dívida externa, porque é o dinheiro acautelado no Tesouro dos Estados Unidos da América que faz com que ele tenha um crédito no pagamento da dívida interna de 700 bilhões, 700 bilhões B de bola, que ele coloca no mercado financeiro. E tudo isto projetado para financiar a geopolítica da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então a geopolítica do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, estabelece a China no Brasil e a Rússia. Eles estabeleceram toda a logística de armamentos nucleares, também drones, também defesas antiaéreas, se posicionando na Venezuela. E tudo isto começou com a PDVSA. A PDVSA forneceu toda a logística deste capital para que o Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, gerasse 17 terroristas a ocuparem as presidências em 17 países para o narcotráfico, para o delipêndio dos seus países. E projetar este software, este hardware da China, totalmente monitorado pelo Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Eles são o poder gestor da engenhoca da China estabelecido para os 17 países do narcotráfico na América Latina, que são América Central, América do Sul e o Caribe. São 17 países, sendo 10 na fronteira seca do Brasil, que são 17 mil quilômetros, ao qual parece um queijo suíço, onde o contrabando impera. E estabeleceram a Rota da Seda. Estabeleceram todo tipo de contrabando. E para isto, tomarem posição global. Então, o objetivo, no momento, é a interdição do sistema financeiro global estabelecido pelo Brasil. O Brasil estabeleceu no Galileu, no SWIFT, no Huawei, no USAID, todo tipo de pagamento de default mundial financeiro. Então, o Brasil cometeu default financeiro global, porque ele alavancou, ou seja, ele não tem a capacidade financeira para o pagamento da sua engenharia econômica, a querer ser o dealer, o mentor intelectual, a colocar as duas potências, a China e a Rússia, para se estabelecerem como administradores, gestores, e querer tomar as reservas de petróleo da Arábia Saudita, querer tomar as reservas de gás do Catar, de Doha, e agora
Israel já determinou que o Catar ele está a fornecer capital para o Irã. Ele quer, dentro do mundo árabe, se posicionar contra a Arábia Saudita. Então Israel já começou os procedimentos de dissuasão através do bombardeio do Catar das unidades do Hezbollah e do Hamas. Então Israel já está em atitude imediata no Catar. Então, Catar foi identificado como hostil para o mundo árabe. O senhor rei, príncipe regente Mohammed bin Salman, ele precisa se precaver do seu próprio mundo árabe, e ele comprou 45 aviões para sua defesa na Arábia Saudita e também outros posicionamentos. Certamente que tudo isto é um fato, ato e circunstância em que a ambição de querer estabelecer diretrizes políticas levaram ao Catar a se insurgir a soberania do rei supremo Salman. E isto não foi convenientemente projetado. Então, Israel ele está para defender a Arábia Saudita, o mundo árabe, contra os que não aceitam o Tratado de Abraão. Com relação ao Brasil e à Venezuela, Venezuela já está totalmente tomada, Colômbia está totalmente tomada, México está totalmente tomado, o Equador também está totalmente enquadrado, o Peru também, a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, toda a América Central e a América do Caribe está subjugada pelas tropas dos Estados Unidos da América. O que nós queremos agora é a cabeça deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um espia, um sabotador, as digitais não batem, o DNA não bate, ele é um espião do Biden, do Obama, do Clinton e do Bush. Ele é o cara, como diz Obama, ele é o mentor deste posicionamento, em que estabeleceu a China, através de recursos financeiros, que deram uma logística inicial. E aí ele se posicionou ao delipêndio. Este indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou totalmente seduzido através do saque do cartão de crédito, em que ele veio a adquirir um patrimônio em imóveis, terras, na África, na Europa, e que o levou a ser descoberto. Então agora ele está inadimplente, todo o sistema financeiro brasileiro está comprometido, o banco que o presidente do banco, dono do banco,
ele foi preso no aeroporto quando ele queria ir para a ilha de Malta, e de lá dizem que ele ia se locomover para o Dubai, mas na realidade ele estava fugindo para a China. Por quê? Porque em Dubai todas as missões do presidente brasileiro, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, e também vários ministros, foram levar dinheiro para estabelecer a compra do banco a ser objeto para lavagem de dinheiro no Brasil. Este banco foi utilizado para pagar toda a mordomia logística nos Estados Unidos, nos jantares, nas hospedagens do Supremo Tribunal Federal, como também toda a logística estabelecida aos pagamentos da televisão Globo e da CNN. Eles fizeram todos os pagamentos, como também fizeram todos os pagamentos para o Tribunal Arbitral do Supremo Tribunal Federal do Brasil, composto por Gilmar Mendes, em Portugal, a dar a outorga da chancelaria britânica na Inglaterra, e quem fez esses pagamentos da logística foi este banco, que já imediatamente foi eliminado. Por quê? Como ocasionou a eliminação deste banco master, que ele procedeu dentro das regras do Banco Central. Ele tem um patrimônio de 12 bilhões que ele alavancou 180 bilhões e que ele vendeu os recebíveis, 180 bilhões, pela metade. Mas o governo brasileiro, sempre empurrando com a barriga, porque ele faz o day trade, né? O day trade, ou seja, eu gasto hoje, pago daqui a uma semana, 7 dias, pago daqui a um mês, e vou empurrando com a barriga e vou sempre aumentando a dívida. Então a dívida externa está em 10 trilhões, totalmente posicionada ao débito de bancos do narcotráfico, ocasionando um movimento de 700 bilhões ao dia, todo dia, na ciranda financeira do Brasil, fica girando 700 bilhões. Eles entram na Europa, na Oceania e tudo que é lugar. 700 bilhões de dólares ficam rodando pelo mundo fazendo um estrago, em que eles se beneficiam, principalmente este indivíduo de falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, um espião. E estão envolvidos todos os ministros. Eles têm 24 horas para se retirar do governo Lula, ou seja, desde ontem até hoje, meio-dia, eles têm que abandonar o governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministros, todos os partidos políticos, porque a casa caiu, vai todo mundo preso. E eles têm que pagar. E os bancos estão inadimplentes. Então o Banco Itaú fechou. O Banco Itaú fechou.
Não somente o Banco Itaú, todo o sistema bancário se encontra inadimplente. Não no sentido de faltar dinheiro. Não, a contabilidade, ela é day trail, ou seja, vai vencer, o vencimento vence aqui uma semana, vence aqui ao mês, e você está vivendo de um crédito alavancado pelas reservas do Brasil, que já está no débito em 10 trilhões de dólares. Então, esta administração do Ministério da Fazenda, do SAAD, o coloca na prisão. Ele e a Tabet. Os dois vão para a cadeia. E também Luiz Inácio Lula da Silva, por expor segredos de perfuração da Petrobras. Ele alavancou para a venda de perfurações na COP30, fazer o seu pé de meia, vender petróleo, quando ele estaria lá falando de energia renovável. Então, logicamente, que o alemão, todo mundo que foi para a COP30, falou de que aquilo é um estelionato, é uma grande mentira. Eles estão interessados em dinheiro. Eles estão interessados em ganhar dinheiro, em estabelecer a escravidão ao povo brasileiro. Então, nós temos pela lawfare, nós temos pelo sistema civil law e pelo common law as provas suficientes para levar todos eles à prisão. Quem está afrontando todo este posicionamento é o filho de uma puta chamado Alexandre de Moraes. Este indivíduo, ele é um marginal filho da puta. Eu sou corregedor, interventor pelo Tribunal Penal Internacional e declarei há vários anos a prisão dele e do Supremo Tribunal Federal por eles terem um sistema de delivery em que eles entregam a droga no domicílio através dos entregadores, que são o exército venezuelano, o exército brasileiro, os vários exércitos do planeta que se enquadram a ganhar propina da droga. Então tudo isto foi descoberto. Então, para vocês terem uma ideia, 700 bilhões é o que é gasto por dia nos aviões que se encontram estacionados na maior embarcação americana tripulada no planeta, o Gerald Ford, que ele está já posicionado para alvejar os vários redutos de contrabandistas, narcoterroristas, com os seus pelotões. São milícias, são exércitos que compõem 20 mil homens estabelecidos na Amazônia, no território fronteira com 9 estados brasileiros no Nordeste e 10 países que compõem fronteira com a Amazônia também no Norte. Então você tem 10 países que fazem fronteira com 9 estados brasileiros,
que eles querem a independência e estabelecer um novo território, um novo país, chamado Pátria Grande. Então, como esta casa caiu, nós já estamos procedendo com a prisão de 10 superintendentes da Polícia Federal, estamos procedendo com a prisão de Lewandowski, todo o pleno da Corte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Estamos posicionados e devemos agradecer a intervenção deste notável deputado federal que fez a posição de como será o comportamento ajuizado a defesa de 17 mil quilômetros de fronteira seca, este paulista, que determinou que as milícias, que os meliantes, traficantes de drogas, não sejam taxados como terroristas e que os estados que eles operam tenham autonomia e tenham o espólio de todo o capital, de toda a infraestrutura a ser apreendida e utilizada ao combate dos mesmos. Então você tem 17 mil quilômetros de fronteira seca, onde você vai ter o espólio dos narcotraficantes a combatê-los. Ou seja, não vai esse dinheiro para a Polícia Federal, para a administração do narcotráfico, logística, do crime organizado, porque o crime organizado se encontra na presidência da República Federativa do Brasil. É um narco-estado, Brasil, onde o principal líder, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está aí é um plágio, um espião, ele tem que ser morto, conjuntamente com Alckmin, conjuntamente com todos os ministros que compõem o governo desse filho da puta, conjuntamente com o Supremo Tribunal Federal. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Tchapano. Nós estamos em guerra atômica nuclear. E eu estou dizendo a todos estes filhos da puta que eles vão presos ou mortos a partir de agora. Hoje, dia 19 de novembro de 2025, horário 7 horas 32 minutos. A casa caiu, eles já sabem. Eles estão preocupados. Eles estão querendo ver se as balas já começam a serem disparadas, se as ogivas de mísseis começam a explodir, porque na Amazônia, em Belém, já começou arraso. Já começamos a atirar nas milícias das Farc, do ELN, dos sicários mexicanos, todo mundo tomando tiro, morrendo no Amazonas. E certamente que eles estão preocupados, mas eles não estão nem aí. Eles querem ver se isto vai acontecer de verdade. Eles querem lawfare, briga jurídica, chefiada por Zanin. Zanin, esse pentelho, esse filho da puta, Zanin, que se faz chamar ministro do Supremo Tribunal Federal, em que eles não têm capacidade de julgar nenhum tipo de autarquia, nenhum tipo de representante do parlamento, mas eles têm a petulância de querer sequestrar e submeter o senhor Bolsonaro.
E nós não vamos permitir. Nós vamos matar todos vocês, seus filhos da puta. Vocês vão morrer. Entenderam? E isto a partir de hoje, dia 19 de novembro de 2025, horário 7h34. Como eu me chamo, Oscar Aníbal Chapano, o seu juiz corregedor, que já decretou a prisão de vocês, seus filhos da puta. Então, a casa caiu, o sistema financeiro brasileiro está paralisado. Não tem capacidade. Claro, você vê 700 bilhões todo dia sendo trabalhado na Bolsa de Valores, girar na Bolsa de Valores esse capital que você não vê. Você vê números nas telas da Bolsa de Valores, nas telas dos bancos, mas isso é um day trade, um overnight, uma ilusão. Tudo alavancado, gerado pelo a máxima de que se o Brasil, o Ministério da Fazenda não paga, quem paga é o Tesouro. Então você, Saad, e você, Tabet, os dois estão presos por gestão fraudulenta. Tabet e o Saad, esses dois filhos da puta, vão presos hoje. Então o Banco Master foi utilizado para alavancar todo este espólio, já que ele tinha um patrimônio de 12 bilhões, que foi muito bom, obrigado, e que eles alegaram que ele ia ganhar bilhões, e isso foi uma falácia. E este empresário, por medo de ser morto, ele foi para a ilha de Malta. Ele queria ir para Malta, de Malta ir para a China, mas alegou que ele ia para Dubai, para o sistema de capital brasileiro comprar o banco de forma física, a lavar o dinheiro do narcotráfico. Como ele não estaria já como proprietário do banco, ele fugiria para a China. E a China, sem disparar um tiro, ele submeteu o Brasil, estabelecendo no Blue Tree, Hotel Blue Tree de Brasília, a transferência da administração da China, ou seja, a China deslocou o poder de administração legislativo ao seu novo território, Brasil, do lado do Palácio Residencial do Planalto. A unidade de hospedagem do presidente, o Blue Tree, e permitindo que o Saad continue com seu apartamento vitalício no hotel. Tirou todos os empregados do Blue Tree, botou tudo chinês, e ele quer se estabelecer aqui para administrar a tomada do continente da América do Sul. E o russo estabelecer o confronto armado, não em contingente russo e nem de contingente chinês, mas no contingente de especialistas a lançar mísseis, bombas e armas nucleares contra os Estados Unidos. E isto tudo tudo visto. Então, nós vamos proceder como foi no Afeganistão. Vamos atingir todos os bunkers, laboratórios da Venezuela, no México, na Colômbia, no Equador, no Peru,
na Bolívia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. E vamos fazer o decantamento dessa região, atrás dos dragões do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. E há 2 bombas atômicas no Brasil. Conforme determinação de 123 países, peço por favor que me ajudem financeiramente, que temos que fazer pagamentos, através do meu Pix. É meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix também é o meu número de CPF, 510-466-447-34. O meu Pix também é o meu telefone celular WhatsApp, 5521 997420789. Torno a repetir, 5521 997420789. Por favor, nos ajudem, Mercado Pago. Agradeço a todos vocês e vamos defender a humanidade desta tentativa em que a China quer se mostrar solidária à Arábia Saudita, mas em realidade ele está interessado no petróleo e nas riquezas da Arábia Saudita. Esse chinês, Xi Jinping, não vale porra nenhuma. A mesma coisa que o russo Putin. São 2 filhas da puta, opressores, que não vão sobreviver. E eles sabem disso. Então estamos na 3ª Guerra Mundial Atômica. Estamos em guerra. Entendeu? Enquanto eles aqui estão dizendo que o Brasil não quer guerra com ninguém, eles declararam guerra aos Estados Unidos da América. Esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e todos esses ladrões filhos da puta. Então agora nós não podemos permitir que nenhum Jorge Soros, nenhum Foro de Davos, nenhum Bank of America queira se estabelecer em rotas do narcotráfico. Temos que acabar com todos eles. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Amo o Brasil. Amo o povo brasileiro. Defendo o povo brasileiro de graça. Ad honorem. Comprei esta briga. Eu, Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, através do cargo Arbitragem Internacional, no cargo Juiz Corregedor Arbitral Internacional, credenciado, com todas as chancelas do Tribunal Internacional de Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial e do Tribunal Penal Internacional. Aqui não tem ninguém brincando. Aqui é tiro, porrada e bomba e morte certa. Então, se você pensa que aqui é muito bonito, não é bem assim não, meu amigo. Aqui tem que ter personalidade. Entendeu? Então, quando você vem trocar, você vai pro saco. Entendeu? Como muitos foram. Estamos entendidos? Viralize isto o máximo possível. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiappano. E essa live do juiz Oscar Aníbal Chiappano do canal do Mestre Dinho tem um título: Juiz Oscar Aníbal Chiappano, com informações conforme relatório das prisões no Congresso Nacional. E a descrição do vídeo, né, que o juiz Oscar Aníbal Chiappano
ele trabalha de uma maneira correta, né, com relatório, e os relatórios do juiz Oscar Aníbal Chapano sempre é com base em atos, fatos e circunstância. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, né, em seguida, agora com o mestre Dinho. Eu irei anexar, gravar agora, certo, as matérias. Tem aqui duas mensagens. Ana Carolina, a mensagem dela. Eles não só perseguiram e prenderam Jair Messias Bolsonaro. Eles torturaram, ou melhor, eles torturam e perseguem a todo cidadão brasileiro que apoia, que acredita, que sabe que o verdadeiro presidente é Jair Messias Bolsonaro. Todo brasileiro e aquele brasileiro que há anos segue dizendo, desde 2017, que algo de errado que o sistema foi. Eu quero aqui, certo? Não tem mais consertar isso aí, no sentido, né, desses ministros do STF, principalmente o Moraes. O Moraes, eles torturaram todos nós. É crime. Eu não sei por que ele não está preso ainda. O juiz Oscar sempre, né, igual agora, ele, através né, dessa live, o relatório dele, conforme o mestre Dinho já falou. Então, eu não sei por que Moraes não está preso ainda e outros lá no STF, porque está rasgando a Constituição Federal, está fazendo de nós patriotas otários, e nós não somos otários. Nós precisamos, né, nós exigimos, né, que esse sistema político é caótico e melancólico, não pode mais continuar. O que vai acontecer, eu não sei, mas vai acontecer algo importante, porque nenhuma pessoa, só mesmo os ditadores que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas, certo? Só mesmo eles que praticam essas irregularidades. Porque já passou de ser preso e ele continua ainda com o mesmo erro. Bom, eu acho que os patriotas não têm medo dele, não. Ninguém tem medo dele, não. Porque os patriotas, eu sempre falo, os patriotas, nós somos donos desse país, Brasil. Sempre o juiz Oscar Aníbal Chapano, ele faz o relatório dele e envia para a Justiça Internacional. Então, aquelas pessoas que criticam o juiz Oscar Aníbal Chapano, se for patriota, quem é essa pessoa que critica, não é inteligente, certo? Tem de falar algo, são desses criminosos, né, desses criminosos terroristas, traficantes e comunistas. Não são os patriotas. Patriota não pode chegar e colocar mensagem criticando, falando que o juiz Oscar Aníbal Chapano, né, etc. Mestre Dinho,
com todo respeito a vocês, não são nem 5 pessoas, o meu respeito, para com isso. Vamos aguardar, certo? 3 palavras que todos têm de entender: atos, fatos, circunstâncias, ok? Nesse momento, hoje dia 19 de novembro do ano de 2025, Mestre Dinho, eu irei dar sequência às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o Mestre Dinho todos os dias. Portanto, vamos lá, vamos para a primeira matéria. Meus amigos e amigas patriotas, nesse momento, vamos assistir às matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano. Vamos lá. Irei primeiro aqui clicar. Deixa eu ver aqui. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela Polícia Federal. Essas são as ligações políticas do Banco Master. Tem um vídeo aqui, vamos assistir. Vamos assistir. Deixa eu ver aqui. O dono do Banco Master foi preso e o banco vai ser liquidado. E agora a Polícia Federal vai atrás das ligações políticas deles e está deixando todo mundo em Brasília com medo, apreensivo. Eu não quero acusar ninguém aqui nesse vídeo, mas vamos relembrar os fatos. Esse banco patrocinou um evento para juízes em Londres. Esse banco patrocinou um jantar para ministros do STF em Nova York. O mesmo banco que contratou a esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, para fazer a sua advocacia. O mesmo banco que contratou Michel Temer para desenrolar alguns dos negócios deles e também o mesmo banco que contratou o Lewandowski, atual ministro de Lula, como um dos seus consultores. Pensando bem, acho que não vai dar em nada não. O dono do Banco Master foi preso e o banco vai ser liquidado. E agora a Polícia Federal vai atrás das ligações políticas deles e está deixando todo mundo em Brasília com medo, apreensivo. Eu não quero acusar ninguém aqui nesse vídeo, mas vamos relembrar os fatos. Esse banco patrocinou um evento para juízes em Londres. Esse banco patrocinou um jantar para ministros do STF em Nova York. O mesmo banco que contratou a esposa do Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, para fazer a sua advocacia. O mesmo banco que contratou Michel Temer para desenrolar alguns dos negócios deles e também o mesmo banco que contratou o Lewandowski, atual ministro de Lula, como um dos seus consultores. Pensando bem, acho que não vai dar em nada não. O dono do Banco Master... Se falou de uma maneira, né, que não vai dar nada, já deu, já foi preso. Ok? Vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência. Outra matéria. Deixa eu ver aqui. Outra matéria. Deixa eu colocar aqui uns códigos. Realmente aí. Código, eu não posso falar esse código. Aqui é uma coisa particular. Código. É um código, é apenas um código para a gente... Vamos lá. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique que é essa que eu propaganda acompanho aqui? todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo. Um único litro de combustível JP5, o sangue que corre nas veias de um caça FA-18 Super Hornet, custa hoje aproximadamente $4. Um único porta-aviões da classe Nimitz, o coração de aço de um Carrier Strike Group americano, consome mais de 2 milhões de litros desse combustível por dia, apenas para manter suas operações aéreas em ritmo de combate. Estamos falando de 8 milhões de dólares diários, mais de 40 milhões de reais, queimados apenas para manter os anjos da morte no ar. Agora, multiplique isso pela escolta de destroyers, cruzadores e submarinos.
cada um com sua sede insaciável por energia, munição e manutenção. O custo para projetar uma cidade flutuante de poder militar a milhares de quilômetros de casa ultrapassa facilmente a marca de $1 bilhão por semana. É uma cifra que o cérebro humano mal consegue processar. Uma montanha de dinheiro que poderia reconstruir uma cidade inteira. Por que uma nação gastaria essa fortuna para posicionar essa força letal a poucos quilômetros da costa de um país falido? A resposta não está na filantropia. A resposta está na engenharia da aniquilação. E o alvo dessa engenharia, o epicentro de uma guerra invisível que já começou, está prestes a sentir o impacto de cada centavo desse investimento. O que essa matemática da força tem a ver com o Brasil? Tudo, porque o colapso que essa frota irá precipitar não termina em Caracas. Ele começa lá, e a onda de choque foi projetada para varrer o continente, atingindo em cheio o coração do sistema que declarou guerra à nossa soberania. A ameaça que paira sobre o Caribe não é apenas sobre um ditador. Nicolás Maduro é um peão descartável, um sintoma grotesco da verdadeira doença. A presença intimidadora da Quarta Frota dos Estados Unidos, reativada por Donald Trump com o propósito específico de patrulhar o nosso quintal, é o primeiro movimento de uma operação de desinfecção continental. O verdadeiro alvo, o cérebro por trás da marionete de Miraflores, é a organização criminosa transnacional, conhecida como Foro de São Paulo. É essa a estrutura que, por décadas, tem operado nas sombras, tecendo uma teia de corrupção, narcotráfico e subversão ideológica com um único objetivo: transformar a América Latina em um bloco cativo, um vassalo dócil a serviço de seus mestres globais. E o mestre que hoje paga a conta, que financia a degeneração e que mais lucra com a nossa fraqueza, tem nome e endereço: o Partido Comunista Chinês. Pequim viu no foro a ferramenta perfeita, o seu exército de procuração para conduzir uma guerra híbrida contra a influência americana e, principalmente, para saquear os nossos recursos estratégicos. A Venezuela, sob o comando do foro, tornou-se o seu posto avançado, uma bomba de gasolina particular e uma base de operações para espalhar o caos. Cada bairro que afunda em Maceió pela extração predatória de salgema, cada grama de nióbio contrabandeada para fora do Brasil, cada porto que entregamos em concessões suspeitas, tudo se conecta a essa grande estratégia. A queda de Maduro não é, portanto, um ato isolado. É o corte da principal artéria financeira e logística que alimenta a serpente. É o início do desmantelamento da infraestrutura inimiga em nosso hemisfério. Uma ação de força bruta para garantir que a soberania do Brasil e das Américas não seja leiloada em Pequim. O que está em jogo é se o futuro dos nossos filhos será decidido por nós ou por burocratas de um regime totalitário do outro lado do mundo. Para entender a escala da operação inimiga, precisamos olhar os mapas e seguir o dinheiro. A engenharia do mal é metódica e assustadoramente eficiente. A China, sob o disfarce da iniciativa Belt and Road, não está construindo pontes, está forjando correntes. A dívida da Venezuela com a China ultrapassa a marca dos $60 bilhões. Uma dívida impagável, que não foi projetada para ser paga com dinheiro, mas com petróleo, com ouro e, acima de tudo, com submissão geopolítica. Análises de inteligência naval mostram um fluxo constante de petroleiros venezuelanos realizando transferências ship-to-ship em águas internacionais para navios chineses, uma manobra para contornar sanções e garantir que o fluxo de recursos que financia a máquina de guerra de Pequim nunca pare. Em troca, a China envia tecnologia de vigilância, equipamentos de repressão e assessores militares que ensinam a Guarda Nacional Bolivariana a esmagar seu próprio povo. Mas a matemática vai além. O Foro de São Paulo atua como o gerente regional dessa colonização. Relatórios da DEA e do Tesouro Americano detalham como as rotas do narcotráfico, controladas pelo Cartel de Los Soles, um cartel de generais do regime de Maduro, financiam operações políticas em toda a América do Sul. O dinheiro sujo da cocaína é lavado através de empresas de fachada e usado para financiar campanhas, movimentos sociais e black blocs
que servem para desestabilizar governos não alinhados com a agenda do Fórum. É uma simbiose perfeita. O regime oferece a logística para o crime gera o caixa 2 para a política e a política entrega o país para a China. O plano para o Brasil é idêntico: controlar setores estratégicos como energia, agronegócio e mineração, usando a mesma combinação de corrupção política e pressão econômica. A aquisição de vastas extensões de terra, o controle de terminais portuários e a influência sobre a nossa matriz energética não são investimentos, são movimentos de cerco. É uma estratégia de estrangulamento lento e silencioso. Eles estão construindo uma fortaleza logística e econômica dentro das nossas fronteiras para nos subjugar sem disparar um único tiro. É a guerra do século XXI, travada com contêineres e corrupção. E nós somos o prêmio final. Diante de uma estratégia de cerco tão complexa, uma resposta convencional seria inútil. E é aqui que entra a genialidade da doutrina de Donald Trump. Uma contraofensiva que ataca o inimigo em todas as frentes, transformando suas maiores forças em suas piores fraquezas. A jogada de mestre não foi enviar os fuzileiros navais para Caracas, mas sim declarar guerra total à estrutura financeira que sustenta o castelo de cartas. O pilar 1 dessa contraofensiva é a asfixia econômica. O Tesouro Americano agiu como o braço financeiro do Pentágono, mapeou e sancionou centenas de indivíduos e empresas ligadas ao regime de Maduro e ao Foro de São Paulo. Cada conta bancária congelada, cada transação de ouro bloqueada, cada petroleiro na lista negra é um míssil. Um míssil Tomahawk disparado contra o cofre do inimigo. Eles cortaram o fluxo de dólares que permitia aos generais corruptos manter a lealdade de suas tropas. Sem dinheiro para pagar os soldados, o poder da baioneta se evapora. O pilar 2 é a guerra jurídica e diplomática. Ao reconhecer um governo de oposição legítimo e ao apoiar figuras como Maria Corina Machado, os Estados Unidos isolaram o regime, transformando Maduro de presidente em chefe de uma organização criminosa. A concessão do Prêmio Nobel da Paz a Machado não foi um acaso. Foi uma arma diplomática de calibre pesado, dando a ela a blindagem internacional necessária para desafiar a tirania de dentro para fora. E ela soube a quem agradecer. Dedicando a honraria a Trump, o único líder global que moveu peças reais no tabuleiro. O pilar 3, e o mais visível, é a intimidação militar calculada. A constante presença da Quarta Frota e os sobrevoos de aeronaves de reconhecimento. Os exercícios militares conjuntos com nações aliadas como a Colômbia e o Brasil enviam uma mensagem inequívoca. Nós sabemos onde vocês estão, sabemos o que vocês estão fazendo e temos a capacidade de transformar seu mundo em um inferno, em menos de 48 horas. Esta não é uma ameaça de invasão, é uma demonstração de capacidade. É uma forma de dizer aos generais venezuelanos: o tirano de vocês não tem para onde fugir. Abandonem o navio que afunda. Enquanto podem, ou afundem com ele. O legado de Trump é exatamente este. Entender que a verdadeira força não está apenas em usar o poder militar, mas em integrar o poder econômico, diplomático e militar em uma sinfonia de pressão implacável. Quebra a vontade do inimigo antes mesmo que o primeiro tiro precise ser disparado. As consequências dessa contraofensiva multidimensional já reverberam pelos corredores do poder inimigo, gerando uma onda de pânico, humilhação e paranoia que se espalha como um vírus. Em Caracas, o desespero não é mais apenas palpável, ele se tornou a atmosfera, que todos respiram no Palácio de Miraflores. Maduro, visivelmente inchado e com os olhos de quem não dorme há dias, ordena exercícios militares que são a mais pura expressão do teatro do absurdo. Tanques T-72 de fabricação soviética, soltando fumaça preta. E com esteiras rangendo, desfilam por avenidas vazias, não para intimidar um inimigo externo, mas como uma tentativa desesperada de intimidar seu próprio círculo de poder. É uma performance para suas próprias câmeras, um show de força patético para os generais.
que ele sabe que o trairão na primeira oportunidade. Cada movimento de tropa não é uma manobra estratégica, mas um teste de lealdade. Fontes de inteligência no terreno, corroboradas por interceptações de sinais, pintam um quadro de colapso interno absoluto. As deserções não são mais um gotejamento, mas uma hemorragia. Batalhões inteiros posicionados na fronteira com a Colômbia estão operando com menos de 40% de seu efetivo. Os soldados rasos, recebendo salários que não compram 1 quilo de farinha, simplesmente abandonam seus postos durante a noite, derretendo-se na paisagem para se tornarem refugiados. Mas o verdadeiro pânico está nos escalões superiores. Oficiais de alta patente cujas famílias vivem vidas de luxo em Miami e Madrid estão em uma corrida contra o tempo, usando canais clandestinos e intermediários para negociar sua rendição com contatos americanos. Eles oferecem informações, a localização de depósitos de mísseis, as senhas das contas do narcotráfico, tudo em troca de um lugar seguro. Empresa não é lugar de quem quer ser foda, é lugar de quem quer ganhar dinheiro. Eu tô aqui no Rio e toda vez que eu viajo eu contrato... No novo regime que sabem que está por vir. O Cartel de Los Soles, a outrora monolítica organização de generais traficantes que era a espinha dorsal financeira do regime, está em guerra civil, com as rotas de lavagem de dinheiro sancionadas. E os ativos no exterior congelados, o fluxo de caixa secou. A lealdade comprada com dólares do narcotráfico evaporou. Agora, facções rivais se matam em disputas por pistas de pouso clandestinas e pelo controlo dos poucos carregamentos que ainda saem. A humilhação de Maduro na ONU foi apenas a cerimônia pública de seu funeral político. A verdadeira decomposição de seu poder está acontecendo agora, nos quartéis e nas salas de reunião secretas, onde a única ideologia que resta é a da sobrevivência individual. Mas a onda de choque não para na fronteira venezuelana. Em Havana, o pânico tem o cheiro de diesel e o som do silêncio dos geradores desligados. O regime castrista, um parasita que vive do sangue de seus hospedeiros há mais de 60 anos, primeiro da União Soviética e depois da Venezuela, vê sua principal fonte de energia ser cortada em tempo real. Os apagões, que já eram rotina, agora duram dias. A ilha-prisão está mergulhando de volta na escuridão de um novo período especial, mas desta vez, sem a esperança de um novo patrono no horizonte. O colapso da Venezuela não é apenas um problema econômico para Cuba, é uma crise de segurança existencial. Sem o petróleo de Maduro, o regime não consegue manter seus aparatos de repressão funcionando, não consegue mover suas tropas, não consegue sequer manter as luzes acesas nos centros de tortura da G2. A queda de Caracas precipita inevitavelmente a queda de Havana. Contudo, o epicentro do terremoto geopolítico está em Pequim. Lá, o pânico não é expresso em gritos, mas em um silêncio gélido dentro dos salões do complexo de Zhongnanhai. Para o Partido Comunista Chinês, o cenário é um desastre estratégico e financeiro de proporções catastróficas. Os mais de 60 bilhões de dólares que eles despejaram na Venezuela não foram um empréstimo, foram o pagamento adiantado pela escritura de um país. Eles compraram campos de petróleo, minas de ouro e coltan, terminais portuários e, o mais importante, uma base de operações militares e de inteligência a menos de 2.000 quilômetros da Flórida. Era para ser seu porta-aviões particular e inafundável nas Américas. Agora, assistem, impotentes, enquanto esse ativo de 60 bilhões de dólares vira pó. Analistas do Ministério da Segurança do Estado que garantiram a estabilidade do regime de Maduro estão sendo expurgados. Diplomatas que teceram os acordos leoninos estão sendo investigados por falhas de inteligência. A humilhação de Pequim é monumental porque expõe a falha fundamental em sua estratégia de poder global. Eles, que se projetam como mestres da guerra híbrida e da paciência estratégica, foram superados, flanqueados e neutralizados em seu próprio jogo por uma doutrina de poder americana mais inteligente, mais ágil e mais implacável. Eles apostaram a credibilidade de sua expansão global em um cavalo manco e agora o mundo inteiro assiste enquanto o cavalo é abatido.
e para o Foro de São Paulo, o cérebro da operação de desestabilização regional, a queda de seu principal centro de comando, controle e finanças é um golpe na medula espinhal. A estrutura inteira está em paralisia. O dinheiro que financiava institutos, sindicatos, movimentos sociais e campanhas políticas em todo o continente, canalizado e lavado através da PDVSA, simplesmente parou de chegar. O desespero se espalha como fogo em seus membros, que agora sabem que o escudo protetor de um regime amigo foi quebrado. A justiça, antes uma ameaça distante, agora está batendo à porta. A pergunta que circula em cada reunião secreta, de Brasília a Buenos Aires, não é mais como avançamos, mas sim, quem de nós será o próximo a cair? A batalha invisível pela alma e pela soberania das Américas acaba de ser brutalmente exposta à luz do dia. O que você testemunhou neste dossiê não foi apenas a crônica da queda de um ditador de opereta. Foi a revelação de uma complexa e fria guerra de inteligência, de poder econômico cirúrgico e de estratégia militar implacável, projetada com um único propósito: arrancar pela raiz o câncer metastático do Foro de São Paulo e cortar os tentáculos de seus patrocinadores globalistas em Pequim. A força espetacular e a precisão da contra-ofensiva americana, uma sinfonia de poder orquestrada sob a doutrina de Trump, é a prova cabal de que a tirania e a traição podem, de fato, construir impérios sobre a areia da corrupção e do medo. Mas esses impérios sempre e inevitavelmente desmoronam diante da força da determinação, da coragem e do poder real. O inimigo, que por anos operou com a arrogância de quem se julga intocável nas sombras da diplomacia e da subversão, agora está exposto, enfraquecido, humilhado e caçado. O pânico deles é o combustível da nossa determinação. A vitória, portanto, não está apenas no horizonte. É isso que acontece quando você coloca esse adubo natural israelense nas suas árvores frutíferas. Veja a diferença. Muitas pessoas... Ela está sendo forjada agora, neste exato momento, peça por peça, a cada sanção que é aplicada, a cada conta bancária que é congelada, a cada movimento de frota que restringe o espaço de manobra do adversário. Mas entenda de uma vez por todas, esta guerra decisiva pelo nosso futuro não é travada apenas com porta-aviões, satélites espiões e operadores das forças especiais. A frente de batalha mais crítica, a trincheira onde o destino do Brasil será decidido, é aqui, agora, nesta plataforma digital. O inimigo, derrotado no campo da força bruta, aposta sua sobrevivência em sua última arma, a guerra da informação. A máquina de propaganda deles trabalha 24 horas por dia para fabricar narrativas, para inverter a verdade, para chamar a tirania de democracia e a libertação de imperialismo. Eles prosperam na confusão, na apatia e, acima de tudo, na ignorância do povo. Nosso dever sagrado como patriotas, como sentinelas da nação, é destruir essa ignorância. A arma mais poderosa nesta fase do conflito não é um míssil. É a verdade embalada para impacto. Cada um de vocês que assiste a este canal não é um mero espectador. Você é um soldado na linha de frente desta guerra. Compartilhar este dossiê não é um ato trivial, é uma operação de contra-inteligência. Enviar este vídeo para cada contato, para cada grupo de família, para cada rede social, é armar mais um brasileiro com o conhecimento do que realmente está em jogo. Cada like é um avanço. Cada inscrição é o fortalecimento de nossa trincheira. Vença a guerra da informação. Destrua a narrativa do inimigo. Alerte mais um patriota. A hora é agora. Meus amigos e amigas patriotas, acabamos de assistir uma matéria sensacional. Trump declara guerra ao Foro de São Paulo. Maduro é só o primeiro da lista. Vamos para a próxima matéria. Está aqui. A própria matéria. Ok?
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Realmentinho. Ok. Vamos para outra matéria. Investigação destrói Moraes após desvio público milionário. Vamos lá. Urgente, patriotas, é bombástico. A casa caiu e o desespero é grande no Planalto. Investigação chega até o alto escalão do governo e nós, poderosos, até do judiciário. Vai cair. Investigação destrói Moraes após desvio público milionário. Lula e o STF já sabem que acabou. Minha gente, o Brasil acordou hoje dentro de um terremoto político que ninguém esperava. Uma investigação sigilosa, que até ontem estava trancada a 7 chaves, agora explode no centro do poder e coloca Brasília inteira em estado de alerta máximo. E aqui eu já começo dizendo claramente, Lula está desesperado, o STF está inquieto e Alexandre de Moraes, pela primeira vez em anos, sente o peso de uma crise que não dá para controlar. Os documentos vazaram, os números surgiram, os nomes apareceram e o escândalo, meus amigos, é tão grande, tão absurdo, tão escancarado que simplesmente não tem como esconder. O rastro de dinheiro público torrado sem dó, sem pudor, sem transparência, é tão gritante que desmonta de vez aquela narrativa de governo técnico, gestão moderna e responsabilidade fiscal. Nada disso existe. O que existe, e agora está comprovado, é máquina pública sendo usada como palanque político, dinheiro público sendo usado como combustível para fabricar candidatos artificiais e uma teia poderosa que envolve Ricardo Capelli, aliados do governo, operadores digitais e, segundo investigadores, tentáculos que podem alcançar inclusive o próprio STF. É o tipo de revelação que faz o país parar. É o tipo de escândalo que derruba máscaras. É o tipo de investigação que expõe pela primeira vez o colapso de um sistema inteiro. Respira fundo, porque hoje você vai entender tudo e vai enxergar com seus próprios olhos porque Lula e o STF já sabem que acabou. A bomba estoura quando documentos internos revelam que Ricardo Capelli, o homem que o governo Lula tenta emplacar como futuro grande líder da esquerda no DF, estava no centro de uma máquina milionária de impulsionamentos, propaganda disfarçada e gastos públicos sem limite. E não é só propaganda institucional. Não é só divulgação de ações do órgão. Não é só comunicação básica. Não, é pré-campanha eleitoral com dinheiro público na cara dura. E é aqui que Alexandre de Moraes entra na história. Porque a investigação que começou como um suposto desvio de finalidade administrativa agora avança para possíveis crimes eleitorais, desvio de verba pública e uso indevido da máquina estatal. E segundo fontes que acompanham o caso, há indícios de que decisões internas do STF ajudaram, ainda que indiretamente, a blindar Capelli ao longo dos últimos meses. Se isso se confirmar, e tudo indica que vai, será o maior escândalo atingindo o ministro desde o início da sua carreira no Supremo. O esquema: milhões gastos para criar um político artificial. O público precisa entender o tamanho disso. Quando Capelli assumiu a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, algo aconteceu de forma instantânea. O orçamento de comunicação explodiu, saltos de mais de 300%. Contratos milionários assinados sem explicação, aditivos feitos na canetada e impulsionamentos em massa, quase 800 posts pagos. Gente, o objetivo não era informar. Era fabricar um líder. Capelli não tem carisma, não tem voto, não tem apelo popular, nunca teve relevância eleitoral. Mas, de repente, com dinheiro público, ele passa a aparecer em vídeos profissionais, publicar dezenas de posts por dia, impulsionar conteúdo em escala industrial, atacar adversários, fazer propaganda de si mesmo como o novo nome da esquerda. Tudo isso gerido por uma agência de comunicação privada, contratada com dinheiro público, operando diretamente das dependências da ABDI. Sim, você ouviu certo. A estrutura da agência dentro do órgão, funcionários públicos trabalhando para pré-campanha, computadores do governo sendo usados para propaganda pessoal. E até a sala física servindo como bunker eleitoral. Isso não é só imoral.
Isso é ilegal. A troca de operadores e a digital da velha política. O rastro digital escancara tudo. Nos anúncios pagos com dinheiro público, aparece o telefone de Bruno Trezena, militante de esquerda, ligado diretamente a Jandira Fegali, figura histórica do PCB. Depois ele some dos contratos e entra Marcelo Antônio. Por quê? Porque perceberam que o rastro estava evidente. Mas engana-se quem acha que isso escondeu. As plataformas mostram. A página pessoal de Capelli tinha 11 administradores. 11. Isso é assinatura clara de máquina política operando com verba pública. E todos com histórico profundo dentro do governo federal, principalmente dos bastidores ligados a Flávio Dino. E mesmo assim, Capelli não cresce, não aparece, não engana. Aqui vem a parte mais revoltante e, ao mesmo tempo, a mais reveladora. Depois de gastar mais de 11 milhões de reais com vídeos, anúncios, publicações, impulsionamentos e equipe, Capelli aparece com um mísero 6% de intenção de voto no Distrito Federal. Isso mesmo, 11 milhões. E 6%. Nem com a máquina do governo inteiro por trás, ele convence alguém. Se isso fosse um filme, seria uma comédia. Mas como envolve dinheiro público, vira tragédia. A exposição final e a pressão sobre Moraes. Agora chegamos ao ponto decisivo. O que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? Simples. Os investigadores descobriram que a expansão de gastos, a proteção interna e a continuidade dos impulsionamentos só ocorreram porque nenhuma das denúncias anteriores avançou dentro do sistema de controle federal. E entre as pastas que receberam alertas, relatórios e pedidos de análise, estavam setores subordinados ao STF durante a intervenção federal pós-8 de janeiro. Quem era o interventor? Ricardo Capelli. Quem tinha a responsabilidade jurídica de validar decisões naquele período? Alexandre de Moraes. Isso coloca o ministro diretamente no centro da pressão, não por participação ativa, mas por responsabilidade institucional. E isso, meus amigos, é suficiente para transformar um escândalo administrativo em um terremoto político. Lula sabe, o STF sabe, Brasília inteira sabe. A blindagem acabou e a crise começou. O castelo de cartas desmoronou. O caso Capelli se tornou a prova viva de 3 coisas. A máquina pública está aparelhada até o limite. A esquerda tenta fabricar candidatos artificiais com dinheiro público. O povo não compra esse produto, nem com milhões de reais empurrados goela abaixo. Capelli fracassou. Lula expôs demais o governo. E Moraes agora sente o impacto de uma investigação que ninguém mais consegue segurar. E o mais importante, isso não é o fim do escândalo. Isso é só o começo. Meus amigos do BR Brasil Notícias, se vocês querem que a verdade continue chegando até vocês, sem medo, sem censura e sem rabo preso com ninguém, então já deixa o like agora. Verifica se você está inscrito no canal e ativa o sininho. Esse trabalho só existe porque você está do outro lado, acompanhando, comentando, compartilhando e fortalecendo essa voz que não se curva diante do sistema. E aproveita e me diz aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Eu leio todos, um por um, e é maravilhoso ver como cada canto do Brasil, e até brasileiros no exterior, estão juntos nessa luta pela verdade. O Brasil está acordando. O sistema está ruindo. E juntos, nós vamos continuar expondo tudo aquilo que eles tentam esconder. Até a próxima. Brasil, fiquem com Deus. Meus amigos e amigas patriotas, acabamos de assistir essa matéria de muitos fundamentos. Investigação destrói Moraes após desvio público milionário. Lula e o STF já sabem que acabou. Agora, nesse momento, meus amigos e minhas amigas patriotas, vamos ao WhatsApp do juiz Oscar Aníbal Chiapano. Vamos lá. É o seguinte, o mestrezinho aqui vai dar uma busca aqui, ok? Vamos lá, vamos. Tá bom.
Vamos aqui no Facebook. Vamos ver se tem vídeo. Tem. And reconnaissance aircraft detected unusual activity near several Venezuelan military installations, including what analysts believe are storage bunkers and transporter launcher systems compatible with Russian intermediate-range nuclear missiles. The discovery marks a dramatic escalation in Moscow's geopolitical posture. According to officials familiar with the matter, U.S. surveillance satellites and reconnaissance aircraft detected unusual activity near several Venezuelan military installations, including what analysts believe are storage bunkers and transporter launcher systems compatible with Russian intermediate-range nuclear missiles. The discovery marks a dramatic escalation in Moscow's geopolitical posture. According to officials familiar with the matter, U.S. surveillance satellites and reconnaissance aircraft detected unusual activity near several Venezuelan military installations, including what analysts believe are storage bunkers and transporter launcher systems compatible with Russian intermediate-range nuclear missiles. The discovery marks a dramatic escalation in Moscow's geopolitical posture. According to officials familiar with the matter, U.S. Vamos ver aqui o vídeo. 7 Venezuela ameaça de mísseis da Rússia. Estados Unidos detectam atividade inusitada. Descrição. A Venezuela torna-se a ameaça de mísseis da Rússia. À medida que os Estados Unidos detectam atividades incomuns. Esta análise de inteligência examina a escalada do acúmulo militar na Venezuela, revelando com as implantações de mísseis russos estão sendo monitoradas e as implantações para a segurança regional e global. Veja esse vídeo que nós acabamos de assistir. Vamos para outras matérias. Vamos para outras matérias. Vamos lá. Vamos que vamos, ok? Aguarde um pouquinho. Vamos procurar aqui outra matéria. Essa aqui. Vou colocar o código aqui. Deixa eu ver. Isso, aqui. Vamos lá agora. Clicar aqui. Vou ver aqui. O que tem aqui? O que está acontecendo entre os Estados Unidos e a América Latina não é uma simples operação militar. É um jogo perigoso, cheio de sombras e segredos. Fontes dentro da própria inteligência americana confirmam o que muitos temiam. Existe um plano não oficial, chamado Shadow Vector, criado para intervir em países estratégicos sob o disfarce de combate ao narcotráfico. Na prática, é uma guerra silenciosa sendo travada longe das câmeras, com tropas, drones e armas sem registro. O discurso público fala em segurança, mas o verdadeiro alvo são os recursos e a influência política. Onde há petróleo, ouro ou rotas comerciais vitais, há também a presença desse exército invisível. Contratados civis, ex-militares e empresas privadas estão no centro dessa engrenagem, agindo sem bandeira, sem uniforme e sem prestar contas a ninguém. São as tropas fantasmas de Washington, agindo para redesenhar o mapa político da América Latina. Na Venezuela, o clima é de puro pânico. Relatórios mostram movimentações anormais na fronteira e radares captando voos não identificados vindos do Caribe. O governo de Maduro elevou o nível de alerta e, segundo fontes locais, ordens de mobilização foram emitidas em silêncio. O medo é que um único confronto, um disparo mal calculado, sirva como gatilho para um conflito aberto. E há algo ainda mais assustador. Armas protótipos sem número de série foram encontradas em regiões de conflito. Equipamentos de origem americana, mas que não constam em nenhum inventário militar. Isso significa uma coisa:
Há um exército agindo fora da lei, e ninguém quer assumir a autoria. Enquanto isso, jornalistas e ex-oficiais que tentaram expor o plano desapareceram misteriosamente. Sites que publicaram documentos sobre a operação foram retirados do ar. E nas redes internas da inteligência, o aviso é claro: não se fala do Shadow Vector. O que parece um rumor está se transformando em realidade. Washington nega tudo, mas os sinais estão por toda parte. Bases avançadas surgindo em territórios aliados, tropas em missões de observação, contratos secretos com empresas de segurança privadas. A linha entre defesa e invasão nunca foi tão tênue. No xadrez político global, o silêncio é a arma mais perigosa. E quando os EIO dizem que nada está acontecendo, é exatamente quando algo está. Deixe seu comentário. Você acredita que essa operação é real ou apenas uma teoria conveniente? Curta, inscreva-se e ative o sininho, porque nas próximas horas o jogo pode mudar completamente. O que está... Pronto, terminou. Vamos para outra matéria. Essa aqui... Vamos lá. Estou aqui organizando. Agora, próxima. Deixa eu anotar aqui. Um código particular, para a gente organizar, ao colocar as matérias de acordo, selecionadas, etc. Vamos lá? Urgente, Brasil viralizar internet mundial, urgente, coloca na live de hoje. Estou colocando, juiz Oscar, nesse momento agora. Deixa eu ver aqui. E vamos logo para o primeiro assunto de hoje. Muito bem-vindo ao nosso canal e vamos logo para o primeiro assunto de hoje. O Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, está começando nesta semana de 3 de abril uma mudança histórica na condução da economia dos Estados Unidos. A partir de agora e progressivamente, as cédulas de papel que todos nós conhecemos não serão mais aceitas em transações de cash, ou seja, pagamento à vista ou para qualquer outro tipo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já está reprisando, ok? Vamos para... Aqui ele já falou tudo. Cuidado com os dólares guardados. Mundial, telenotícia, também no YouTube, ok? Vamos para a próxima matéria. Vamos que vamos. A próxima matéria, ok? Ok. Essa aqui já foi. Vamos lá. Vamos na sequência. Aqui tem um convite aqui, para o... É um convite aqui do colega Eligione. Eligione, quem vos fala aqui, mestrezinho, é Eligione, colega do YouTube. Vamos passar aqui a propaganda do seu canal. Hoje no canal Religiones Anti-Matrix, Dr. Chiapano. E você, nosso convidado. Pronto. Vamos lá, mandei para você, Eligione. Hoje, dia 18 de novembro de 2025. Brasília, tomado. Planalto, Exército, Aeronáutica, Marinha do Brasil, já está em curso agora. Luiz Inácio Lula da Silva Alckmin. Terrorista, funcionários públicos, espião, motim, sabotagem, empresas terroristas, Irã, Hamas, Hezbollah, China, Rússia, 17 países, narco-estados. Vamos lá. Vamos que vamos.
Deixa eu ver aqui que tem algum áudio. Eu acredito que tem. Acredito que tem. Vamos ver. Vou ver aqui. Bomba. A madrugada na Amazônia nunca esteve tão iluminada. Explosões romperam o silêncio da selva, enquanto drones de combate traçavam linhas brilhantes no céu, revelando o que muitos analistas já consideram o ataque mais ousado da Colômbia em anos. Em poucos minutos, 19 dissidentes das Farc foram eliminados em uma operação aérea cirúrgica, um movimento que sacudiu o continente inteiro como um terremoto. Mas aqui está o detalhe que ninguém está percebendo. Esse bombardeio não é apenas um ataque militar. É a primeira peça de uma reação em cadeia que já está atingindo o Brasil, o Paraguai, a Venezuela e até os Estados Unidos. Enquanto um porta-aviões gigante avança pelo Caribe, Maduro mobiliza 200 mil militares. O Paraguai promete abater criminosos brasileiros e Petro tenta provar que ainda controla suas fronteiras. E agora eu te pergunto, isso é coincidência? Ou estamos assistindo ao início de uma reorganização explosiva no coração da América do Sul? Prepare-se. Olhe essas imagens. Tudo o que você vai ver agora está acontecendo ao mesmo tempo. A madrugada na Amazônia costuma ser silenciosa, pesada, quase sagrada. Mas naquela noite, o ar tremeu antes mesmo que qualquer soldado em terra entendesse o que estava prestes a acontecer. Os radares das forças militares da Colômbia piscavam como um coração acelerado, enquanto drones de vigilância cortavam a copa das árvores em direção a um ponto vermelho fixo no mapa, o acampamento de Iván Mordisco, o guerrilheiro mais procurado do país e o fantasma mais temido pelas operações antidrogas. Por volta das 3h17, o primeiro clarão rompeu a escuridão. Uma explosão seca, calculada, cirúrgica. Depois veio a segunda e a terceira. Em poucos minutos, a selva inteira parecia respirar fumaça. O cenário deixado pelo ataque era devastador. A selva, antes impenetrável, agora exibia marcas profundas do bombardeio. Crateras abertas na terra úmida, barracas reduzidas a cinzas e estruturas improvisadas transformadas em metal retorcido pelo calor. O que restou ali não deixava dúvidas. Aquele lugar, que até poucas horas antes funcionava como um dos centros de comando do Estado-Maior Central, havia sido completamente desarticulado. A principal dissidência das Farc, fortalecida desde o colapso do Acordo de Paz de 2016, acabava de sofrer um golpe que poucos acreditavam ser possível. O ataque não foi um impulso. Foi uma decisão direta do próprio Gustavo Petro, anunciada publicamente. Ordenei o bombardeio e a dissolução militar dessa estrutura criminosa. Declaração forte e rara, vinda de um presidente que passou mais de um ano tentando negociar com esses grupos antes de ser desafiado, humilhado e acusado pela oposição de ser complacente com criminosos. Agora tudo mudava. A ofensiva matou 19 combatentes, capturou um sobrevivente e apreendeu um arsenal completo: rifles, munição, explosivos e até material químico usado na produção de cocaína. É importante entender que esse enclave onde Mordisco operava não era apenas um acampamento. Era uma plataforma logística estratégica, um entreposto na selva que conectava produtores de coca à cadeia de exportação clandestina que segue pelos rios rumo ao Brasil e à Venezuela. Aqui vai uma curiosidade. Muitos desses acampamentos usam cobertura vegetal artificial para enganar satélites. Painéis térmicos escondem o calor dos motores e das cozinhas. Alguns laboratórios de cocaína escondidos na Amazônia usam tendas térmicas com isolamento militar, capazes de reduzir em até 95% a assinatura de calor, dificultando assim a detecção. É literalmente uma guerra de tecnologia dentro da mata. Mas havia algo ainda mais explosivo nesse ataque: a rivalidade interna. O Estado-Maior Central de Mordisco travava um conflito sangrento com outra dissidência liderada por Calarcá, disputando território e rotas de tráfico no coração da Amazônia. Ao eliminar parte da estrutura de Mordisco, o exército colombiano mexeu em um vespeiro político, criminal e geográfico ao mesmo tempo. E esse bombardeio, ao contrário do que parece, não fica apenas na Colômbia. Ele acende um pavio que alcança o Brasil, o Paraguai, a Venezuela e até os Estados Unidos.
A Amazônia nunca foi apenas floresta. Ela é um mapa vivo de rotas clandestinas, corredores fluviais, acampamentos móveis e laboratórios disfarçados que abastecem um mercado ilegal avaliado em mais de 300 bilhões de dólares por ano. Aqui, cada rio é uma estrada. Cada aldeia pode ser um posto de abastecimento. Cada clareira pode esconder uma pista de pouso. Quando o Acordo de Paz colombiano foi assinado em 2016, o mundo celebrou. Mas o que muitos ignoraram é que a saída das Farc deixou um vácuo de poder gigantesco. E vácuos, em regiões de interesse bilionário, nunca ficam vazios. Dissidências armadas, como as de Mordisco e Calarcá, avançaram sobre as áreas antes dominadas pela guerrilha, enquanto paramilitares, milícias venezuelanas e cartéis mexicanos também entraram no jogo. Hoje a Colômbia ainda produz 70% da cocaína mundial, segundo a própria ONU. E esse número não caiu após o Acordo de Paz. Pelo contrário, aumentou. Para cada área que o governo tentava recuperar, surgiam 3 novos pontos de produção. É um tabuleiro que Petro herdou já quebrado e que agora ameaça explodir. Mas enquanto Petro tenta mostrar força com o bombardeio, um problema ainda maior paira sobre seu governo: a pressão dos Estados Unidos. Desde que Donald Trump retirou o certificado antidrogas da Colômbia, o país perdeu acesso a verbas, parcerias e inteligência americana. E isso deixou Petro vulnerável, politicamente e militarmente. Washington acusa Bogotá de fracasso sistemático em reduzir a produção de coca. E nos bastidores, fontes militares deixam claro: se Petro não intensificar ações, os Estados Unidos agirão unilateralmente na região, como já fizeram inúmeras vezes no Caribe e na América Central. Por isso, o bombardeio não é apenas uma operação militar. É uma resposta geopolítica. Uma tentativa de Petro de reconquistar moral, interna e externa, ao atingir o símbolo mais poderoso das dissidências, Iván Mordisco. Mas o que ele não esperava é que esse ataque geraria consequências em cadeia, envolvendo países que não estavam diretamente ligados à operação. Essa crise começou a se deslocar para outro ponto sensível do continente: a fronteira Brasil-Paraguai, uma das zonas mais quentes e disputadas pelo crime organizado. E foi ali que o presidente paraguaio Santiago Peña decidiu entrar no tabuleiro, mas sem qualquer sutileza diplomática. Peña enviou 5.000 soldados para reforçar a fronteira e declarou de maneira categórica, quase desafiadora: qualquer traficante brasileiro que cruzar para o nosso território será abatido. A frase viralizou em minutos e caiu como uma bomba no Palácio do Planalto. Porque não era apenas um aviso. Era uma cutucada direta na política de diálogo defendida por Lula. O ponto mais tenso desse mapa é Pedro Juan Caballero, cidade dividida ao meio com Ponta Porã, no Brasil. O lugar onde, literalmente, basta atravessar a rua para mudar de país. E onde facções brasileiras, especialmente o CV, controlam bairros inteiros, rotas de armas, depósitos clandestinos e esquemas de corrupção que envolvem até autoridades locais. Especialistas do Paraguai afirmam que na fronteira, casas simples escondem túneis subterrâneos usados para transporte de armas e cocaína. Uma engenharia criminosa comparável à encontrada na fronteira entre México e Estados Unidos. A escalada de Peña acendeu um alerta não só em Brasília, mas também em agências internacionais. O FBI já tem equipes operando silenciosamente na tríplice fronteira, monitorando transações financeiras, pistas clandestinas e rotas aéreas usadas por pequenos aviões carregados de cocaína. Mas a fala de Peña tem um outro efeito. Pressiona o Brasil a reagir, seja militarmente ou diplomaticamente. Porque quando um país promete abater um cidadão brasileiro, mesmo que criminoso, isso gera instabilidade, risco de incidentes e desgaste internacional. E tudo isso acontece exatamente no momento em que o bombardeio colombiano enfraquece parte das dissidências de Mordisco. Grupos rivais, cartéis e facções tendem a correr para as rotas alternativas. E adivinha qual é a mais próxima? A fronteira Brasil-Paraguai. A operação de Petro mexeu no equilíbrio do tráfico. E agora Peña tenta impedir que essa pressão escorra para seu território. Mas o presidente paraguaio não é o único personagem que percebeu o impacto desse bombardeio. Ao norte, alguém muito mais perigoso
também sentiu o cheiro de guerra no ar. Nicolás Maduro. Porque foi justamente nesse momento sensível que o maior e mais avançado porta-aviões do mundo, bomba, a madrugada na Amazônia. Pronto, já foi, terminou aqui essa matéria. Eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, o tempo do mestrinho aqui já chegou no limite, certo? Então, vamos retornar para aqui, ok? Eu quero aqui encerrar agora. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dio. Quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, encerrar essa live, né? Porque aqui são matérias, né, que já estão anexadas na live, ok? Quero apenas falar uma palavra. Fui!